daremos prosseguimento ao nosso culto nesta hora, refletindo na palavra de Deus. Aos nossos irmãos, às nossas visitas, àqueles que nos acompanham pela internet, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Nós leremos do versículo 31 ao versículo de número 36. João 8, do 31 ao 36. Nós temos aqui refletido ao longo desses domingos, desde o ano passado, desde agosto do ano passado, no Evangelho de João. Nessa série que intitulamos Quem é Jesus? Nosso objetivo é buscar na palavra a identidade de Jesus, conforme Jesus se apresenta a nós. E nesta noite eu gostaria de considerar aqui, a partir do texto que nós leremos, que Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. E a ideia que quero destacar a partir desse título, Jesus é a verdade que liberta, é que a liberdade é uma graça. Você sabia disso? A liberdade é uma bênção de Deus, é uma graça. E é uma graça que não é todo mundo que experimenta essa graça. A verdadeira liberdade é uma graça experimentada por aquele que entra numa relação de intimidade com Jesus, sendo dele um discípulo fiel. Ele crê e, crendo, permanece em Jesus. E esse discipulado fiel o fará receber essa graça, que é a graça da liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é sobre isso que quero aqui nesta noite falar com você. João 8, 31, a palavra de Deus diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Jesus é a verdade que liberta. Mas liberta de quê? Liberta para quê? De que liberdade estamos aqui tratando quando afirmamos que Jesus é a verdade que liberta? Há no mundo, irmãos, uma noção muito equivocada de liberdade. Com certeza você a conhece, que é a ideia de liberdade irrestrita. Aquela ideia de liberdade que meia juvenil. Eu quero chegar aos meus 18 anos para eu fazer o que eu quero. Aí ele chega aos 18 anos, ele tem que se alistar no serviço militar, porque não vai fazer o que ele quer. Primeiro você tem que fazer o que o governo quer. E ele, poxa, eu pensei que eu ia ser livre. Agora que eu me alistei, já passei por esse tempo, agora eu vou ser livre. Não, você tem que trabalhar. E tem que pagar os boletos, porque não dá mais para teu pai e tua mãe ficar honrando com os teus boletos, não. Eu quero internet, paga pela internet. Eu quero sair com a minha namorada, paga pelo sorvete. Paga. Se não, poxa, eu pensei que eu ia ser livre, que eu ia encher minha geladeira com Danone. Que grande engano, que ingenuidade, né? As nossas crianças, adolescentes, curtam bem essa fase da vida, porque se você acha que é difícil a escola, você não sabe o que virá pela frente. Porque a vida, ela é
difícil. Mas as pessoas acham que podem ser livres. E na verdade essa liberdade irrestrita, né, que eu posso fazer o que eu quero, no final das contas é uma grande escravidão. E é a pior das escravidões. Porque na história, meus irmãos, nós tivemos escravidão movida pela economia, escravidão movida pela política, escravidão movida por uma ideia de que existe um povo mais forte, mais inteligente do que o outro, então esse povo poderia escravizar o outro. Mas a pior das escravidões é aquela que você impõe a você. Pior do que a escravidão que assolou o nosso país e que trouxe muitos homens e mulheres da África para aqui trabalhar sem ganhar nada por isso, a não ser chibatadas. Essa escravidão é horrível. Mas muitos desses que de lá vieram para cá estavam escravos aqui, mas não aqui. Mas o pior de tudo é quando você está escravo aqui, porque você tem desejos, tem vontades, tem paixões, e você quer fazê-lo se tornar uma realidade em sua vida, custe o que custar. E no final das contas, essa sua vontade de ser livre, muitas vezes levam jovens à morte precoce, levam adultos maduros a perdas dentro da própria casa. Um casamento se desfaz, porque ele queria ser livre. Ele chegou a uma certa idade, ele quis voltar a ser como um garoto, e ele perdeu aquilo que ele tinha de muito precioso dentro da sua casa. Quando falamos de liberdade, não falamos dessa liberdade mundana. Quando falamos de liberdade, falamos da liberdade de acordo com a palavra de Deus. Liberdade esta que é você fazer aquilo para o qual Deus te fez para fazer, ou seja, fazer o que é certo, o que agrada a Deus, o que traz benefício para a vida das pessoas, traz benefícios para a sua vida, para a vida das pessoas e, sobretudo, honra o nome do Senhor. Essa é a liberdade para a qual Deus nos chama por meio de seu Filho. Porque Jesus é a verdade que liberta. Liberta da culpa. Liberta da condenação do pecado. Porque desde o Éden o homem vive não apenas com um sentimento de culpa. Porque uma coisa é você se sentir culpado, outra coisa é você ser culpado. E o homem desde o Éden vive com um peso enorme dentro de seu coração, porque ele sabe que ele é culpado. Ele sabe que ele está condenado à morte. E não apenas à morte física. A morte espiritual o acompanha. E a pior das mortes, a morte eterna. Porque após a morte física, segue o juízo. E aquele que não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, após a sua morte física, segue-se para o juízo, para de lá ouvir a palavra condenatória. O juízo retributivo, a morte eterna. Jesus é a verdade que nos liberta da culpa. Jesus é a verdade que nos liberta da condenação. Porque já dizia Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. E morrerá por quê? Porque, conforme Paulo declara em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado é a morte, e esse pecado, meus irmãos, ele está alastrado em toda a população do planeta. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão separados de uma relação de vida com aquele que é a fonte da vida, que é o Senhor. E essa natureza pecaminosa da qual Jesus nos liberta, essa natureza pecaminosa não foi adquirida na escola. Essa natureza pecaminosa não foi adquirida na praça da cidade. Essa natureza pecaminosa, ela nasce com você desde a sua concepção. Você é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que desde a concepção tem essa natureza pecaminosa. É um homem decadente,
é uma mulher decadente, é alguém que carece da glória de Deus. Jesus é a verdade que nos liberta do poder do pecado, porque o pecado ele escraviza o homem. O pecado nos leva a crises existenciais, o pecado nos leva a crises sociais, o pecado nos leva a crises ecológicas. O pecado, ele simplesmente, ele tira de nós os fundamentos para uma boa vida. Ele causa medo. O pecado traz tristeza, o pecado traz ansiedade. O pecado, segundo Davi, escrevendo no Salmo 32, ele mexe com os nossos ossos. Não sei se você já sentiu isso após uma experiência de pecado. É como se ele estivesse corroendo os nossos ossos. Ele mexe com as nossas entranhas. Esse é o poder perverso do pecado, porque esse é o maior mal que assola a humanidade. As pessoas têm muito receio do câncer, passaram a ter um receio do coronavírus quando fomos por ele assolados há uns anos atrás, mas não existe nada pior do que o pecado. E Jesus veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Ele veio ao mundo para nos salvar dessa vida que nos traz tanta perturbação, porque queremos fazer o que é certo, mas não conseguimos, fracassamos. E aquilo que é errado, a gente aprendeu com o pai e a mãe, não faz isso que isso é errado. Aí você não quer fazer, e no final das contas, está lá você fazendo aquilo que você disse para você mesmo que não faria, ou disse para você mesmo que nunca mais mexeria com aquilo, e está lá você fazendo de novo. Porque esse é o poder escravizador do pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 14 em diante, ele trouxe para nós essa crise instalada dentro de seu coração, do bem que quer fazer, não fazer, do mal que não quer fazer, esse fazer, e então chegará o momento em que ele diz: miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte? Sabe a que conclusão ele chegou? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos 7, versículo 25. Jesus é a verdade que liberta da culpa, da condenação, do poder escravizador do pecado, assim como Jesus é a verdade que nos liberta da presença do pecado. Essa promessa, meu irmão, minha irmã, ela é tão importante para a nossa vida, porque você sabe que o pecado, onde há o pecado, há dor, onde há o pecado, há violência, onde há o pecado, há inimizades, onde há o pecado, há traições. Mas para o lugar que ele um dia vai te levar, não haverá mais nada disso, porque o pecado não mais existirá no novo céu e na nova terra. Jesus é a verdade que nos liberta da presença do pecado. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, você tem essa promessa do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. O pecado passou para sempre. Não mais haverá o pecado, porque é o pecado que traz morte, é o pecado que causa tristeza, é o pecado que te leva a chorar, é o pecado que te leva a sentir dores,
e todas essas coisas não mais existirão. Fomos libertos de culpa, libertos de condenação, libertos da escravidão. E ansiamos pelo dia em que, enfim, estaremos livres da presença do pecado. Mas libertos para quê? Para quê o Senhor nos liberta? Para vivermos da forma como nós queremos viver? Não. Pedro, escrevendo a uma igreja perseguida, na sua primeira carta, ele escreve que nós somos libertos para que sejamos escravos de Deus. A gente só muda de Senhor. Ao invés de sermos escravos do nosso ego, agora nós somos escravos de um Deus de amor, de grande misericórdia, de bondade, um Deus que é fiel. Para isso que nós fomos libertos. Nós fomos libertos, segundo a palavra de Pedro, não para levar uma vida de pecado, mas sim para levar uma vida de amor, de respeito ao nosso semelhante, de temor a Deus, e inclusive de respeito às autoridades civis. Há muitos que pensam em liberdade como anarquia. Não, eu vou... Não. Quando a gente é jovem, a gente é meio que anárquico, né? Não, agora, abaixa o governo. Não. A liberdade para a qual você foi chamado é para que você saiba se submeter às autoridades, enquanto elas estiverem trabalhando como servas de Deus. Você só se levanta contra a autoridade quando ela querer usurpar o lugar que pertence somente ao Senhor. Apenas isso. Mas enquanto ela não querer ultrapassar essa linha, você se submete a ela, você ora por ela e pede que Deus abençoe essa autoridade para que você tenha condições de viver uma vida pacífica, dedicada ao Senhor, uma vida digna neste mundo. É o que Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Os juniores aprenderam isso, né? Adolescentes estudaram isso hoje. É isso que é liberdade. A graça da liberdade somente pode ser experimentada através de uma vida que ouve e põe em prática o que Jesus ensina. Crê em Jesus, mas essa fé que é expressa em Jesus é evidenciada por um discipulado, um aprender com Jesus. Há pessoas que acham que é só vir até Jesus. Mas se você observar o convite, venham a mim e aprendam comigo. Mateus 11, do 28 ao 30. Não é só vir até Jesus, amar Jesus, cantar músicas para Jesus, dizer que é apaixonado por Jesus e não se submeter aos ensinos de Jesus. Primeiro ponto que gostaria de destacar nesta noite, a partir do texto que nós lemos, é que a fé genuína, a fé verdadeira, a fé legítima, ela é evidenciada por um discipulado fiel. E o seu resultado é a experiência da verdadeira liberdade. Então observe, a fé verdadeira, a fé genuína, a fé de fato legítima, ela se demonstra através de um discipulado fiel. Não, eu quero aprender com Jesus, eu quero ouvir e pôr em prática o que Jesus está me ensinando. E isso provoca o que em você? Liberdade. Liberdade de culpa, liberdade de condenação, liberdade do poder escravizador do pecado. Se analisarmos, irmãos, o capítulo 8, que nós temos aí estudado já há algumas semanas, o foco do capítulo 8 do Evangelho de João era demonstrar a autoridade de Jesus e a sua relação peculiar com o Pai que está nos céus. Vimos anteriormente que ele se declarou a luz do mundo e quem nele cresce teria a luz da vida. Vimos na última semana que ele se
apresentou como aquele que é o eu sou, a testemunha fiel e verdadeira. Enquanto aqueles homens queriam matá-lo, ele falou: olha, vocês querem matar o Messias, vão morrer em seus pecados, querendo encontrar o Messias, e o Messias estava aqui falando com vocês. Segundo as palavras de Jesus, a fé genuína, a fé legítima, a fé verdadeira, na identidade de Jesus como o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus, seria demonstrada por aqueles que ouvissem a sua mensagem através de um discipulado fiel. Verso 31. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Às vezes, meus irmãos, dentro da igreja batista, posso falar de nossa comunidade, nós somos muito zelosos com aqueles que se dizem: eu creio em Jesus, quero ser batizado. O que é que nós falamos? Você crê em Jesus, quer ser batizado? Então vamos caminhar juntos. E nesse tempo de caminhada, a pessoa vai conhecer as doutrinas bíblicas, vai conhecer o Evangelho, e ela vai apontar evidências se de fato ela é ou não uma salva por Jesus. Porque nada como o tempo para identificar se a fé é ou não genuína. Ao longo do ministério, Jesus viu muita gente professando a fé nele. Ele viu muita gente crendo nele. E se você lembra, João capítulo 2, depois dos milagres que Jesus operou na festa em Jerusalém, muitos creram nele. Mas ele não se deixava enganar porque conhecia todos. Essa é a expressão que João usa no capítulo 2. Era uma fé, mas não era fé verdadeira. Era uma fé pautada nos sinais. Hoje em dia tem muita gente que quer crer em Jesus depois que vê alguma coisa muito extraordinária acontecendo. Só que a fé verdadeira, ela é operada pelo Espírito aqui dentro. E às vezes não precisa de nenhum fato extraordinário para que ela seja operada na sua vida, porque ela é operada na sua vida ordinária, não nas questões extraordinárias. É no cotidiano da sua vida que o Espírito toca no teu coração. Às vezes, nos momentos menos que você menos poderia imaginar. Você está lavando a louça e Deus ali toca no seu coração e te dá uma consciência, uma percepção de pecado, que você para ali e confessa os seus pecados e pede a Deus perdão. Esse é um movimento do Espírito que promove a fé genuína. Mas a fé que Jesus pôde observar sendo professada por muitos na sua época, não era uma fé genuína. Era uma fé mediada pelos sinais. As pessoas viam os sinais e criam em Jesus. Elas viam Jesus multiplicar pães e peixes e passavam a crer em Jesus. E então queriam fazer Jesus o quê? Rei. Mas aí Jesus dizia para elas: não, vocês querem me fazer rei porque comeram do pão. Vocês estão correndo atrás do alimento que se estraga. Vocês devem correr atrás do alimento que permanece para a vida eterna. Vocês estão atrás de mim, vocês estão crendo em mim pelo que eu ofereço a vocês. Vocês não estão crendo em mim por quem de fato eu sou. Essa fé de correr atrás de Jesus pelo que Jesus pode dar, não é uma fé genuína. Se você olhar no mundo de hoje, tem muita gente correndo atrás de Jesus só por causa das bênçãos. E bênçãos que são, na verdade, ambições egoístas de uma espiritualidade made em redes sociais. Jesus viu muita gente abandonar ele na metade do seu ministério, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, quando ele deu um sermão em que ele demonstrava ali que não tinha nenhuma preocupação com números, mas sim com a verdade sendo pregada de modo fiel, porque ele era a testemunha fiel e verdadeira do Senhor. E ele então ali prega, João capítulo 6, e muitos o deixam. Por quê?
acharam o seu sermão muito duro. Hoje, nós vemos muitos buscando uma espiritualidade. As espiritualidades dos devocionais, rasa, superficial e às vezes sem nenhum fundamento bíblico. Meramente autoajuda. É autoajuda e ajuda do alto. É uma espiritualidade divorciada de uma vida que se submete à palavra de Deus. É uma espiritualidade divorciada de uma vida que se envolve com a igreja de Deus. Muitos dizem crer em Jesus, se declaram apaixonados por Cristo, fazem coração para Jesus, contudo, não demonstram nenhum interesse em viver uma vida de discípulo. Uma vida de aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Porque o que seria essa vida de discípulo? É uma vida que demonstra a sua fé por meio de uma permanência com Jesus. Uma permanência na palavra de Deus, ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo. Uma vida discipular, uma vida de um discípulo de Jesus, é uma vida de alguém que não apenas ouve, acumula conhecimento, mas é alguém que ouve e põe em prática. Porque aquele que ouve e põe em prática, ele está evidenciando submissão a Jesus Cristo. É o que Jesus chamou de sábio construtor, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo as tempestades, a casa permaneceu em pé. Mas as espiritualidades de hoje em dia, espiritualidades egoístas, espiritualidades de redes sociais, espiritualidades de devocionais, rasas, sem fundamentação bíblica, sem convívio com a igreja, esse tipo de discípulo não é discípulo, e na verdade é como se estivesse construindo um castelo de areia. É só vir a onda, e tudo que você construiu desaparecerá. A fé genuína, a fé verdadeira, aquela que vem do alto, que é uma graça de Deus, ela persevera nos ensinos de Jesus. E ela traz consigo um resultado glorioso, que Jesus destaca no verso 32, a liberdade. A liberdade. A verdadeira liberdade. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A vida daquele que crê em Jesus, meus irmãos, não é apenas uma vida que se dispõe a ouvir a mensagem, mas é a vida daquele que se dispõe a pôr em prática essa mensagem. A fé instável, a fé semelhante à semente que cai entre pedras, semelhante à semente que cai entre espinhos, é uma fé que não permanece, é uma fé que não dura, é uma fé que logo é sufocada por esse mundo, logo se apaga diante das circunstâncias difíceis. Mas quem crê em Jesus e permanece em Jesus, esse encontra a liberdade. De tal modo que o que outrora era vivenciado por ele, ele não mais quer saber em sua vida. Conforme nós lemos aqui, o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, por que eu vou ficar com saudade de coisa velha? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, Jesus está aqui demonstrando que o compromisso com o crescimento numérico de seus seguidores não era a sua preocupação. A sua preocupação era que aqueles que haviam crido nele pudessem permanecer nos ensinos dele, e o resultado disso seria liberdade. Liberdade.
Porque o que é a vida sem Jesus? É uma vida de escravidão. Eu não sou escravo. Se não tem Jesus, é um escravo de uma vida efêmera, é escravo de uma vida cheia, repleta de ilusões, é escravo de uma vida que pauta o seu sucesso por suas conquistas pessoais, que acha que é pessoa, que é humano por conta do que você fez ou por aquilo que deixou de fazer. Na verdade, você se torna escravo do seu próprio ego. Todo aquele que não conhece a Cristo é um escravo. E não importa em que situação ele esteja. Meus irmãos, pode ser o presidente da nação mais poderosa do planeta. Se ele não conhecer Jesus, ele é um escravo. Mas ele é poderoso. Olha o que ele está fazendo no mundo. Olha o rebuliço que ele está fazendo nesse mundo. Mas se ele não conhecer Jesus Cristo, ele é um escravo. Porque também não adianta querer falar, ele fala muito de Jesus. Isso não é indicação de conhecer Jesus. Conhecer Jesus é permanecer na palavra dele. E não concorrer com ele. Observem, irmãos, nós temos autoridades no mundo que hoje estão querendo concorrer com Jesus. E a salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence aos homens. Os homens são apenas instrumentos de Deus, mas em última instância, a salvação pertence somente ao Senhor. E quando eu falo de salvação, irmãos, não é apenas a salvação da sua vida, é de todo o universo. A restauração de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Assim como o juízo também está nas mãos do Senhor. E qualquer homem que achar que está nas mãos dele, esse homem é um escravo do seu próprio ego. Os ricos e poderosos, assim como aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, se não puserem a sua fé em Jesus Cristo, e por conseguinte permanecerem firmes em seus ensinos, porque a fé verdadeira traz consigo a permanência nos ensinos de Jesus. Se não houver isso, ele é um escravo. A permanência nos ensinos de Jesus é o selo de autenticidade da fé genuína, cujo resultado maravilhoso é a liberdade. Porque a liberdade vem do conhecimento. E não falo aqui de conhecimento de ficar lendo a Bíblia, porque tem um monte de gente que lê a Bíblia, mas é escravo do pecado. E pior de todos, esse é o pior de todos, porque ele é escravo do pecado e fundamenta o seu pecado na teologia. Nós não podemos usar da Bíblia para fundamentar os nossos erros, mas nós devemos deixar que a Bíblia sonde nossas mentes e corações, averigue o que há de errado em nós e promova a liberdade para a glória dele. A religião judaica, ela tinha essa ideia, essa pegada, de que a liberdade vem do conhecimento da lei. Quem não conhecesse a lei era escravo, quem conhecesse a lei era livre. Hoje em dia, as pessoas acreditam que a liberdade vem por meio da educação. Nós seremos um país livre quando tivermos uma boa educação. Parece que a redenção do Brasil está nas mãos da educação. Temos que ter uma educação libertadora. Não sou contra a educação, mas a educação não tem todo esse poder. A educação ela é importante. Ela promove reformas. Mas também homens educados mataram 6 milhões de judeus. Ou você acha que os alemães eram iletrados? A educação pode promover vida. A educação pode promover morte. Então a educação por si só não é redentora. Só Jesus é o redentor. Você tem dúvida disso? Ou você, às vezes que trabalha na área de educação, acha, não,
Não concordo. A educação, ela vai salvar esse país. Se pensarmos naqueles que mais nos enganam, aqueles que mais nos maltratam, aqueles que mais passam a perna na gente, são os sujeitos mais educados desse país, que estudaram nas melhores escolas desse país e que têm cursos lá fora. Então a educação não é tão redentora assim. Se aquele que recebe a instrução humana não tem o Cristo que liberta e que promove em seu coração temor, amor, respeito pelas pessoas e submissão às autoridades. Aquele público que ouvia Jesus, e lembrem, era o público que havia crido nele e estava ouvindo de Jesus que para que eles pudessem ser libertos, deveriam permanecer nele, nos ensinos dele. Mas eles receberam essa mensagem com muita indisposição, verso 33 e 34, eles ficaram, na verdade, doídos. Como assim, libertos? Que papo é esse desse homem? Nós cremos na mensagem dele, mas agora ele está dizendo que nós somos escravos. Nós não somos escravos de ninguém, verso 33 e 34. Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Nós temos pedigree aqui, olha, aqui é, né, qualquer um não. O evangelho, meus irmãos, para ser evangelho mesmo de verdade, evangelho raiz, ele tem que confrontar o homem nos seus pecados. Até porque a primeira palavra do evangelho é: arrependei-vos dos vossos pecados. O evangelho, para ser evangelho, ele tem que dizer para as pessoas que elas têm que sair dessa zona de conforto, dessa espiritualidade efêmera, de devocionalzinho, de mensagenzinha de rede social, para partir para um discipulado fiel. Porque esse evangelho aí, que hoje é propagado pelo mundo, é mero humanismo travestido de evangelho. Paulo dizia que é um falso evangelho, é algo maldito, na carta aos Gálatas. Aqueles que haviam crido em Jesus, que haviam professado a fé em Jesus, quando eles se viram afrontados por Jesus, porque Jesus disse para eles: vocês são escravos, e quando vocês me conhecerem, vocês serão livres. A alegação deles é de que jamais eles foram escravos de ninguém. Não, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como que o Senhor vem dizer para nós que nós seremos libertos? Meus irmãos, aquele público judeu que ali estava dialogando com Jesus, eles não estavam insinuando que nunca passaram por um aperto de viver como escravos, porque eles sabiam na história deles que eles foram escravos do Egito, eles foram escravos no período dos juízes por inúmeras nações ao seu redor, eles foram escravos dos babilônios, eles foram escravos do Império Medo-Persa, eles foram escravos dos gregos, e naquele momento em que eles estavam ali conversando, eles viviam sob o jugo do Império Romano. Então, escravos eles eram, ainda que naquele momento gozavam de uma certa liberdade que era dada pelo Império Romano. Quando eles aqui afirmam: nós nunca fomos escravos, eles não falavam de escravidão política, não falavam de escravidão social, não falavam de escravidão econômica, mas sim de escravidão na esfera espiritual. Eles estavam ali conversando a mesma língua. Jesus está falando: vocês, me conhecendo, serão libertos. Só que eles não se achavam escravos do pecado. Eles se achavam filhos do reino. E eles se achavam filhos do reino porque nasceram num país, entre um povo chamado povo de Deus. Quero dizer para aqueles que nasceram na igreja aqui, não que a igreja seja uma maternidade, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quem nasceu na igreja, desde pequenininho está na igreja, não é pelo fato de você vir à igreja que você é um salvo. Não é pelo fato de você comungar aqui com os seus pais que você é liberto. Você é escravo do pecado. Uma criança pecadora, um adolescente pecador, um jovem pecador, ou às vezes,
chegou até mesmo à idade adulta e ainda é um pecador, escravo do pecado. Por quê? Ainda não teve um relacionamento com Jesus Cristo. A sua relação com Jesus é uma relação meio que de tabela, sabe? Mãe, ora aí por mim. Pai, ora aí por mim. Você não teve ainda essa relação com Deus, de você entrar na presença de Deus em nome de Jesus, muito consciente do que Jesus fez por você na cruz. Aqueles homens, eles viviam essa situação. Não, nós somos filhos do reino. Nós não somos escravos. Nicodemos, que era um homem muito inteligente, que foi ter com Jesus à noite, João 3, o que Jesus disse para ele? Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino. Mas o Nicodemos, ele achava que ele era um filho do reino. Não, você não é um filho do reino. Para que você seja um filho do reino, tem que haver o novo nascimento. Mas novo nascimento não está nas minhas mãos. Como é que eu vou voltar à barriga da minha mãe? Ô, Nicodemos, você não entendeu nada, né, meu filho? Estou falando de coisas espirituais. O novo nascimento é uma graça de Deus, chamada regeneração, onde o Espírito opera no teu coração, trazendo vida à sua vida, para que você possa, arrependido, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Esses homens aqui estavam demonstrando não estarem dispostos a permanecerem nas palavras de Jesus. O discipulado mal começou e eles já estavam pulando fora. Às vezes acontece isso. Você propõe um discipulado. Eu quero ser da igreja. Então vamos estudar. Vamos caminhar junto? Porque esse é o processo natural dentro de uma igreja batista. Eu quero ser membro desta igreja. Vamos caminhar. Vamos estudar. Todos que aqui passaram são membros dessa igreja, passaram por essa experiência. Se não aqui, em outra igreja batista. Estudaram. Vivenciaram as mensagens. Houve um relacionamento. Geralmente é o pastor que trabalha esse discipulado, de tal modo que ele apresenta à igreja a pessoa já de um certo relacionamento em que ele vê evidências de conversão. E ele então diz para a igreja: olha, irmãos, eu aqui proponho que sejam recebidos por batismo, quando vêm de nenhuma outra igreja, ou recebidos por aclamação, quando vêm de uma outra denominação, mas que passam por um discipulado, apresentando as nossas doutrinas, porque o tempo, às vezes, as pessoas começam a pular fora. Não, isso aí eu não concordo. Não, isso aqui eu não concordo. Aqueles homens não concordaram com a premissa número 1. Vocês são escravos, eu sou a verdade, vocês me conhecendo encontrarão liberdade. E pularam fora. Só que tem um detalhe importante, irmãos. Para permanecer em Jesus, você não pode ficar escolhendo aquilo que é doutrina que você gosta e aquilo que é doutrina que você não gosta. Eu gostei disso aqui, isso aqui é show. Isso aqui eu não gostei não. Não. Quando a Bíblia, ela me apresenta a doutrina, eu tenho que entender que toda palavra é inspirada por Deus, toda palavra tem o poder de me ensinar, toda palavra tem o poder de me corrigir, toda palavra me capacita a toda boa obra, então eu preciso abraçar toda a palavra, somente a palavra e toda a palavra. Então eu tenho que acolher tudo, e não aquilo que apenas me coloca numa zona de conforto. Sabe aqueles textos que a gente geralmente grifa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente não considera o que vem antes e o que vem depois, né? Porque se nós considerássemos o que vem antes e o que vem depois, talvez nós não grifássemos esse texto. E você tem que abraçar a Bíblia. Isso é ser um discípulo de Jesus. Aqueles homens não estavam dispostos a abraçar a Bíblia porque eles se sentiram feridos em seu ego quando Jesus nos chamou de escravos do pecado. Mas nós somos escravos do pecado. Ou éramos, até o dia em que a gente conheceu Jesus. Porque todos são pecadores.
E conforme os nossos juniores e adolescentes aprenderam hoje cedo, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. 1 João 1,8. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Ó, é um Pinóquio. Lembra do Pinóquio? Não, eu não fiz. Pum, já aumenta o nariz. Pinóquio. É só dizer que não tem pecado, porque isso é muito ser humano, né? Ser humano é sempre ficar justificando seus erros, ou ser mais humano ainda é colocar a culpa nos outros. Ainda mais quando a gente tem irmão, né? Eu também, né? A culpa é dele. Sempre era do mais novo, o mais velho. Eu não fiz nada, foi ele, mãe. Há sempre a culpa do outro. Isso é ser humano, isso é um atestado de que eu sou um pecador. E se eu digo o contrário, que eu não sou um pecador, eu estou ainda aumentando a minha conta, porque eu estou chamando Deus de mentiroso. 1 João 1, verso 10. Estou chamando Deus de mentiroso. E aí a palavra não vai encontrar lugar na minha vida. Vejam só, 1 João 1, verso 8 a 10. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Se não há lugar em nós para a palavra de Deus, vamos continuar escravos do pecado. O maior inimigo do ser humano é o seu ego. A maior idolatria que existe nesse planeta é aquela que nós realizamos aqui dentro de nós, o nosso ego, que nos escraviza para que os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos caprichos, as nossas futilidades se tornem uma realidade. E sabe mais? As ciências dos homens, elas são um instrumento muito poderoso para alimentar esse ego. Porque se você observar nas ciências sociais, se você observar nas ciências humanas, pasmem, até nas ciências médicas dos nossos dias, porque eu ouvi isso de um médico, que você não pode ficar reprimindo os seus desejos. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Não reprima. E ele dizia isso num tom de que a nossa geração atual de jovens está nos ensinando algo que é não ficar reprimindo os desejos. Você quer ser? Então seja. Opa! Não. É assinar embaixo de que eu sou um escravo do meu ego e vou fazer tudo que o meu desejo quer, ainda que isso me traga muitas dores. Não. É o que se aprende às vezes na academia, na área de humanas, na área de sociais. Não se reprima, não se reprima. Faz o que você quer, seja quem você quer ser. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Ser livre é considerar que o universo é fruto de uma mente criativa, poderosa, pessoal, que exige a glória daqueles que por ele foram criados. A criação adora a Deus. Por que nós não adoramos a Deus? Porque nós somos escravos do pecado. Trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. Trocamos a adoração a Deus para a adoração da criação. Nos tornamos, como diz Paulo aos Romanos, tolos. E Deus nos entregou aos nossos próprios desejos e paixões. O engano daqueles que pensam que são livres, quando na verdade são escravos do pecado, é um grande engano. Você é alguém que acha que é livre, quando na verdade está vivendo seus desejos e paixões de modo desenfreado? Você acha realmente que você é livre? Porque você faz o que você quer, e você olha para aquele camarada lá que vai na igreja e diz: ele não é livre não, olha lá, ele está na igreja. Eu que sou livre, faço o que eu quero.
Fazer parte de uma igreja não te faz livre. Acompanhar os cultos não te faz livre. Contribuir periodicamente não te faz livre. Ajudar os necessitados não te faz livre. Poxa, então o que é que me faz livre? A fé em Jesus Cristo. É isso que te faz livre. Porque você pode ser um escravo do pecado também sendo um bom moço. Bons moços também são escravos do pecado. Sabe aquele camarada que fica na casa do papai, o irmão mais novo vai para a gandaia, e ele fica lá trabalhando na roça. Aí depois ele fica chateado, porque o pai recebe o irmão mais novo, e ele, poxa, eu estou aqui, pai, o senhor nunca fez nada por mim. Escravo do pecado. Ego ferido, ficou chateado. Filho pródigo, porque o mais moço foi recebido com festa em casa. Dentro do universo religioso, tem muita gente escrava do pecado, que manifesta o seu pecado de uma forma que é bem peculiar. E às vezes traz isso numa roupagem bem teológica. Os judeus que haviam crido em Jesus não estavam dispostos a seguir os seus ensinos, porque eles não se julgavam escravos, mas sim livres. E na verdade, no final das contas, eles eram homens centrados em si mesmos. Você é alguém centrado em si mesmo? Você é a medida de todas as coisas? É você quem manda? Você é daquele tipo, hoje eu estava ouvindo esses cortes de podcast, que às vezes eu paro para ouvir, a pessoa fala assim, olha, eu quando era mais novo, a pessoa dizendo, eu quando era mais novo, eu me achava muito soberbo, eu me achava muito bom, mas agora eu tenho certeza. Poxa, eu imaginava que havia um quebrantamento ali, não. Ele simplesmente continua ladeira abaixo, vivendo uma vida de escravo, de um ego inflado, que não percebe o quanto ele é frágil. O status do escravo, ainda que permaneça na família de seu senhor por longos anos, sempre será inferior ao status de um filho da casa. Concorda comigo? Foi essa parábola aqui trazida por Jesus nos versos 35 e 36. O escravo não é membro permanente na família, mas o filho é. Sabe quem é o filho da família aqui? Jesus. Tanto que ele diz, se o filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus é o filho do dono da casa, que está ali propondo a graça da liberdade a um público escravo do pecado. Mas esse público escravo do pecado se achava filhos do Pai, mas não eram filhos do Pai, porque você somente tem essa filiação com o Pai por meio da fé depositada no Filho. Porque filho legítimo, Deus só tem um. Filho por adoção, tem todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Em minhas palavras finais, meus irmãos, quero aqui destacar 3 pontos. Primeiro ponto a ser destacado é que a salvação é uma graça. É uma graça de Deus. A liberdade é uma graça divina. Contudo, ela traz consigo uma exigência. Fé acompanhada de discipulado. Não vem com esse evangelho sem compromisso. O evangelho requer compromisso com a cruz. Aquele que diz que ama Jesus deve entender que o amor a Cristo tem que repercutir no amor à igreja de Jesus Cristo. Porque não há como viver Cristo em casa. E entenda o que eu quero dizer com esse viver Cristo em casa. Viver uma vida isolada, dizendo eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Olha, não funciona. Não funciona, irmãos. Vamos ser honestos. Quando a gente se afasta da igreja, ainda que seja por uma semana, a gente deixa de ser nutrido na palavra e a gente começa a trocar os pés pelas mãos e faz um monte de bobagem na vida. Porque a gente precisa uns dos outros.
Nós precisamos uns dos outros. Isso aqui é ideia de Deus, porque Deus sabe que a gente necessita uns dos outros. Então, entenda isso. Segunda consideração, não há liberdade, não há a graça da liberdade sem conhecimento da verdade. E essa verdade implica em submissão a Jesus Cristo. A verdade é Jesus, e eu preciso me submeter a Jesus. Para conhecer a verdade, não é ficar só lendo o livro. Conhecer a verdade é me submeter ao Senhor Jesus. O Senhor falou, me ajuda a obedecer. E por fim, não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer que te torna uma pessoa livre. Durante muito tempo, as pessoas se diziam livres. Eu sou livre, eu não bebo, não fumo. Só de falar isso já demonstra que você é escravo desse ego aí inflado que se acha melhor do que os outros que fumam e bebem. Já parou para pensar nisso? Eu não fumo, não bebo, eu sou livre, não sou que nem fulano que fuma e bebe. Você só mostra o pecado de uma outra forma. Você só mostra o seu pecado de uma outra forma, nessa arrogância religiosa que se coloca num patamar superior ao outro. Quando, na verdade, meus irmãos, todo mundo aqui está no chão da fábrica, usando uma expressão empresarial. Está todo mundo no chão da fábrica. Somos todos iguais, todos carentes e necessitados do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos oferta uma graça chamada liberdade, que pode ser por você hoje experimentada, se ainda você não a experimentou, através de um discipulado fiel, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Vamos orar? Pai bendito, aqui colocamos a vida de cada membro, de cada visita, de cada pessoa que nos acompanhou nesse culto, para que Jesus Cristo seja de fato a verdade que nos liberta. Aonde há culpa, aonde há peso do pecado, que haja libertação, que haja alegria e paz, consolo diante da salvação. Aonde há escravidão, aonde há vícios, que haja libertação. Que haja o poder do Senhor atuando em nossa vida para que vivamos uma nova vida, não mais para si mesmo, mas sim para a glória do Senhor. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém.